Olá, queridos amigos, queridas amigas, nós estamos de volta aqui com o nosso Educar Hoje. Nesse mês nós estamos discutindo as questões de bullying, né? Que muita gente sofre nas escolas, até em casa, na família. Mas a gente hoje vamos focar numa outra questão que é o reverso do bullying, que seria justamente a inclusão, né? Que nós já também temos uma restrição à própria palavra inclusão, porque se nós temos que falar inclusão, significa que nós temos um sistema excludente, né? E essa é uma coisa que fica muito clara, porque o sistema escolar ele é feito de maneira homogeneizante, a sociedade também ela é feita de maneira homogeneizante, massificada, em que todo mundo tem que se comportar igual, ser na média, enfim. E as diferenças, sejam elas quais forem, elas não são aceitas, né? Diferenças sociais, étnicas, sexuais, físicas, cognitivas, enfim, né? Tudo isso implica numa ideia de que a educação e a sociedade elas funcionam de uma maneira massificante, homogeneizante, padronizadora, e que se a gente precisa falar de inclusão é porque há muitos que estão sendo excluídos, não é isso? Exatamente, e é importante a gente frisar que a questão do bullying, ele é decorrente de algumas práticas, como nós falamos aqui no programa anterior, né? Então a criança que ela não é cuidada, que ela não é vista de modo que ela possa conviver no grupo, né? Então falamos sobre essas questões, e hoje a gente vai trazer essa questão, né, Dora? Falando que a não educação para a diversidade, ou para a singularidade, que eu prefiro mais esse termo, ela provoca o bullying, né? Então, quando a criança se vê diferente do outro, né, há um estranhamento não só dela, mas também do outro. E isso provoca as situações de bullying. E aí eu coloco a responsabilidade da escola, dos pais, dos adultos, nessa condução da questão. Eu estive recentemente numa festa junina e eu vi uma cena que me agradou muito, que deveria ser o natural, né? Que nessa escola tem uma criança cadeirante e aí durante a dança, o que eles fizeram, né? As crianças da classe dançaram em volta do menino, né? E o menino tocava sanfona, e a música chamava-se o sanfoneiro, né? E o menino vestido a caráter, etc. Então, ele totalmente integrado na dança, não de maneira artificial ou forçada, mas realmente a coreografia feita incluindo para ele participar plenamente, e tanto que ele estava plenamente feliz ali no meio de todo mundo, muito bem acolhido, muito bem integrado, né? Então isso que seria o normal, né? A gente tem que ficar louvando porque não acontece é raro acontecer, né? Mas uma coisa que uma coisa meio um problema assim na questão da inclusão é que exatamente por ser a norma ser a exclusão e você ter que criar então programas de inclusão para resolver os problemas que a norma causa sem mexer na norma, esse aqui é o ponto. Você não vai mudar a norma vai continuar sendo a prova igual para todos, tem que passar de ano daquele jeito, a avaliação igual, né? Mas aí você cria então você cria mais exclusão ao tentar incluir. Então, mais problema. Então se você, sei lá, se a gente pensar, até que a Cláudia estava comentando antes também, a coisa de o aluno tem que fazer uma prova especial porque ele tem uma dislexia ou tem um outro problema, não importa, e aí ele tem que fazer a prova fora, não vai fazer a prova junto com os outros. Veja, isso é uma exclusão, você excluiu do grupo, você é uma inclusão às avessas. Às avessas. Então, o que parece que é uma ação... Esse que é o ponto. Quer dizer, para você olhar a inclusão de forma ampla, é preciso olhar isso vendo todos os aspectos e todas as consequências. Não dá para você fazer uma pequena ação pontual e achar que isso é inclusão, porque provavelmente isso vai ser exclusão. Por exemplo, se nós temos a questão da avaliação, se fosse uma escola diferenciada, em que todo mundo fosse avaliado de maneira singular, né? Através de autoavaliação, através de trabalhos diferentes, um pela oral, outro escrito, outro em desenho, outro no projeto, etc.
Tudo bem. Então, a criança que tem, sei lá, uma dificuldade, por exemplo, de escrita, ela vai ser avaliada oralmente, não vai ser algo excepcional, não vai ser algo chamativo, não vai ser algo constrangedor, porque é uma escola que trata todo mundo de maneira singular. Bom, então a grande questão que a gente acaba comentando com vocês é que a escola tem que ter uma mudança radical, né? Partindo de que isso ainda não aconteceu, a gente tem que criar situações que elas englobem o maior número de crianças para que se trabalhe de uma forma compartilhada, quer dizer, que o ambiente seja bom e propício para todos e que nenhuma delas, em situações diferentes, elas se sintam excluídas ou incluídas por de generosidade ou concessão. Como concessão. Eu acho que essa que é a grande questão, porque a gente vê na sala de aula professores muito desconfortáveis, né, porque tem que utilizar práticas para as quais não foram preparados. Então, não é uma coisa que flui com naturalidade. É sempre assim, eu não estou ganhando para isso, ou então eu não fui preparado. Então, assim, eu acho que é importante, como nós estamos falando para educadores principalmente, que a gente entenda que cada criança com uma singularidade é um convite para a gente se aprimorar e desenvolver mais profundamente os métodos de ensino, para que a gente alcance o maior de todos, né? O Pacheco, né, da Escola da Ponte, ele tem uma frase que eu acho bem interessante, que ele perguntaram para ele ele conhece todos os métodos de alfabetização, né? E ele perguntaram qual que é o método que você acha que é o melhor. Ele falou, aquele que funciona. Né? Então, quer dizer, a gente só vai ter essa sensibilidade quando a gente conhecer o maior número de instrumentos e ferramentas da educação. Então, assim, quanto mais a gente resiste, né, mais a gente complica esse ambiente. Você citou Pacheco, me lembrei de um episódio que ele costuma falar nas palestras dele, da Escola da Ponte, que eu acho bem significativo do que a gente está falando, né? Que ele estava passando pela escola e viu 3 alunos trabalhando em conjunto. E um menino síndrome de Down, uma menina que era filha de um juiz e um menino que era filho de uma prostituta. Então aí você tem a integração social, você tem a inclusão do deficiente, né? Ou seja, e os 3 estavam trabalhando naturalmente juntos, um ajudando o outro, né? De uma maneira natural, que é assim que a escola deveria ser, né? Quer dizer, não é que o menino estava se sentindo, por exemplo, o síndrome de Down, estava se sentindo inserido artificialmente, né? Mas ele estava participando normalmente, porque as crianças se organizam entre si, fazem as coisas conforme se propõem, elas pesquisam, enfim, né? Com avaliações individuais. Então não existe essa pressão homogeneizante que faz com que qualquer pessoa diferente se sinta excluída, né? E acaba muitas vezes sendo excluída, né? Por exemplo, nós conhecemos escolas que excluíram cadeirantes a partir de um certo ponto, porque não... Justamente por essa questão, né? De não aceitar a oportunidade de melhorar, né? De incluir, né? Quer dizer, vamos dizer, numa zona de conforto, a escola podia achar que era boa para todo o seu público. Quando surge uma demanda, ela se dá conta que ela não está preparada. Falta. Então, assim, diante disso, rapidamente teria que ter, vamos trabalhar com acessibilidade, ok. Aí tivemos depois um caso de uma criança que tem deficiência auditiva. Já que recebemos, vamos capacitar esses professores. Não, as coisas foram chegando a um ponto de desconforto que a criança foi levada a deixar a escola, porque a escola simplesmente não aceitou. Não assimilou, e não se preparou, não mudou para acolher esse aluno, né? No caso da escola, como um conjunto complexo, né, realmente a resistência é muito maior, né? Em sala de aula, talvez o professor consiga pontualmente fazer alguma coisa, né? Tem o caso de uma professora de ensino técnico, que eu li um texto que ela escreveu, contando um pouco a experiência dela, e ela estava falando que ela recebia, depois quando começou alunos de cota, de bolsa e tal, ela recebia muitos alunos que tinham uma formação muito deficitária, né, em relação aos alunos que já estavam naquela escola. E aí rolou, obviamente, uma segregação interna na sala. Quer dizer, os alunos que já vinham de uma boa escolarização não queriam
fazer trabalhos com aqueles alunos que vinham de uma má escolarização, e aqueles alunos olhavam feio para o outro. Então, ela fez uma coisa interna na sala de fazer grupos de trabalho mesclados entre eles, e de ouvir do pessoal que tinha mais condições lá, que estudou e tal, e teve uma boa formação anterior, que é um absurdo, ele vai pôr o nome no trabalho, não faz nada, não estuda, não quer participar, não sei o quê. E ela mostrou para eles que, veja, eles não sabem, quando eu falo assim para vocês, tem que estudar tal capítulo, vocês sabem o que vocês fazem, vocês vão lá, vocês têm um sistema, vocês entendem qual que é o procedimento. Eles não sabem, para eles é muito abstrato isso, eles nunca tiveram que fazer isso. Então, ela fala, teve alunos que chegaram para ela e falaram assim, professora, quando você fala para estudar, o que você quer dizer com isso? Porque eu não quero perder essa oportunidade. É muito difícil isso. Então, assim, ela criou uma mentalidade na classe de entender isso e de ajudar. E aí ela viu, o resultado disso era que os alunos que tiveram condição melhor no passado se orgulhavam de ter ajudado aquele cara a entender e a progredir. E isso criava laços também entre os alunos. Então, isso era uma formação de muitos níveis, além da questão escolar, né? Porque forma a cidadania, a ajuda mútua, empatia, a solidariedade. Mas eu acho que isso também tem a ver, né, Dora, com essa postura clássica do professor detentor do conhecimento. Eu acho que esses momentos que a gente pode chamar de inclusão, eles são bem interessantes para se dividir as responsabilidades, né? Entendendo que a educação é uma coisa interativa e mútua, né? Eu me lembrei agora do Pestalozzi, que já no final do século XVIII, começo do XIX, falava em ensino mútuo. Exato. Né? Então, porque o que acontece? Essa é uma questão. Você tem um caso de inclusão, e quando não é uma deficiência sensorial, né, uma deficiência física, quando ela é cognitiva, que não é aparente, existe uma nuvem, uma sombra, né, que paira sobre a turma. Então, aquela pessoa ela tem o direito de fazer uma prova fora do horário, mas ninguém sabe por quê. Então, e aí os outros alunos ficam, às vezes, indignados com isso, porque parece que o outro está tendo um folo privilegiado. Exatamente. Então, quer dizer, se você tem um caso de dislexia, vamos falar sobre dislexia, vamos passar o filme. Eu acho que vocês devem ter tido a oportunidade de ver o filme Como Estrelas na Terra. Então, que conta a história, um filme indiano que conta a história de um menino, de um professor. Vamos falar sobre isso. Quer dizer, o conhecido não tira o mistério, né? Temos um caso lá de síndrome de Down. Vamos todos entender o que é síndrome de Down para ver como podemos ajudar uns aos outros e descobrir juntos quanto que a gente vai aprender com aquela situação. É isso que a gente quer dizer com ampliar o olhar. Exato. Né? Porque se você tira o cara da sala para fazer a prova... Não se fala sobre isso, Você está criando uma exclusão, você está criando um bullying de alguma forma. E um tabu, se você vai falar sobre o assunto na sala de aula, normalmente a resistência, o argumento de resistência é, mas aí você vai expor a criança. Mas se você tirar ela para fazer a prova, você já está expondo a criança. Então, e o tempo inteiro a criança está exposta justamente ao bullying dos outros. Né? Exato. Eu tive um caso de uma aluna que ela teve câncer no cérebro na 3ª série, e ela foi da escola até o 9º ano, que ela conseguiu retomar, e ela tinha um ritmo mais lento, ela acompanhou, ela fez faculdade, tá terminando agora, e assim, criava sempre um constrangimento, porque ela demorava mais, tinha que sair. Então, assim, se fosse falado com naturalidade, gente, todo mundo sabe que ela vai demorar um pouco mais, então quem quiser sair, pode sair, que ela vai continuar. Alguém quer ficar para fazer companhia? Pronto. Teria que ser aliviado, né? Porque não todos os alunos, mas grande parte, acompanharam esse drama e já tinham uma empatia com o caso. Então, eu acho que é deixar de trabalhar o humano, né? E se preocupar com conteúdo, se preocupar com forma. Então, eu acho que é nisso que a gente está querendo chegar, né? Exatamente. E é isso que cria uma mentalidade não excludente, de não bullying, Exatamente. etc. Então, isso depende de um projeto pedagógico, depende de uma ação pedagógica das pessoas que estão envolvidas, né? Ao contrário, por exemplo, de um caso recente também que a gente sabe, né? Que o menino está saindo já da 3ª ou 4ª escola porque sofre um bullying tremendo e é síndrome de Asperger, né? Que é uma espécie de autismo atenuado, né? Mas que tem algumas dificuldades, principalmente de integração social, não são cognitivas, né? Mas é tanto bullying que ele sofre, que no estado não vai ter que sair da escola. Né? E aí a criança, quer dizer, além de ter que lidar com essa própria condição, né? Diante de uma sociedade que
a reconhece como não normal, ela com ainda rótulo, né? você tem que sair da escola só reforça tudo isso, que a culpa é sua, que você é o errado. É péssimo. Exatamente. Por quê? Porque em nenhuma escola, apesar dos pais tentarem e levarem psicólogos, etc., não há essa conversa franca com as crianças, não há um projeto de integração e de chamar os outros alunos para participar de um processo de integração. Exatamente. E eu acho que assim, falar sobre isso é muito mais do que falar por. Né? Vamos falar pela criança que tem dislexia, vamos falar com ela, né? Quais são as suas dificuldades, como a gente pode te ajudar? Olha, eu percebo que você nisso é muito boa, então você também pode me ajudar? Então, assim, deixar transparecer as fragilidades e também as potencialidades de todos, né? Porque a criança que tem o Asperger, ou que tem a dislexia, ou que é cadeirante, tem um potencial muito maior em outros aspectos do que as crianças. Então, assim, o compartilhamento disso é que traria riqueza para o ambiente escolar e para a vida no modo geral, né? Agora, a sociedade como um todo também, ela muitas vezes não faz isso, né? Então, nós temos, é muito recente a ideia de inclusão das pessoas na sociedade, de direitos iguais, de cidadania de todos, por exemplo, no caso de deficientes, de criação de espaços públicos para as pessoas adequados para as pessoas poderem ter autonomia. Isso no Brasil ainda bem menos do que por exemplo. Enfim, quando nós tivemos durante milênios na humanidade uma severa exclusão, até com morte, né? Porque, por exemplo, na Grécia Antiga nascia criança com qualquer deficiência, era jogada do penhasco, né? E eu me lembrei Comênios, né? Comênios no século XVII, onde crianças que nasciam com qualquer problema, muitas vezes eram depositadas num hospício, num asilo, e nunca mais ninguém via, né? Ficavam lá como bichos, né? E o Comênios, em pleno século XVII, já falava do ensino, da educação para todos, indistintamente, né? Mesmo se houvesse qualquer tipo de diferença. Inclusive falava de educação de homens e mulheres, de todas as classes sociais. Você vê, ele era muito universalista. Mas agora, no mundo contemporâneo, nós começamos a aplicar mais essas ideias que Comênios já tinha no século XVII. Mas ainda falta um bom trecho, né, para nós atingirmos uma excelência de termos realmente uma sociedade em que todo mundo se sinta aceito, né? Se sinta acolhido. E é importante a gente falar, né, que a adaptação do espaço físico, a gente pode falar de uma... É importante a gente falar que a adaptação do espaço físico... É importante a gente falar que a adaptação do espaço físico... que eu me esqueço. É importante a gente falar que a adaptação do espaço físico... Do espaço aéreo, não. Enfim, a adaptação do espaço físico que começou, acho que a gente pode dizer assim, com a Maria Montessori, né, que ela adaptou o mobiliário para as crianças, né, que já foi um grande fato, né, na história da educação. Ela tem que se caracterizar cada vez mais para que as pessoas reconheçam que elas fazem parte daquele ambiente. Então, para a gente que mora na cidade de São Paulo, você hoje observar que você tem cadeiras para idosos, para obesos nos trens, você entender que essas pessoas fazem parte desse ambiente. E coisas mais simples que acabam causando o constrangimento quando esses direitos não são atendidos. Numa escola, você tem poucas carteiras para canhotos. Você não tem tesouras para canhotos. Então, quer dizer, isso é uma agressão ao recebimento dessa diversidade. Então, eu já comentei com eles aqui, que é uma discussão que eu tenho, quanto à questão dos bancos preferenciais, né, que diz assim, olha, você pode sentar em caso que não haja grávidas, crianças com bebês e idosos. Eu acho que não, eu acho que o espaço tem que ser reservado para que a pessoa entre no ambiente e sinta que aquele lugar está reservado para ela, porque ela tem esse direito, né? E não ficar esperando a boa vontade de alguém levantar que vai caracterizar a pena, né? Eu vou abrir uma exceção para você. Então eu acho que assim, a gente tem feito mudanças, ainda eu acho muito lentas, né? Nós estamos no século XXI, mas elas estão acontecendo. E eu acho que a gente tem que entender que o espaço escolar é o microcosmo
que representa toda a sociedade. Então, se a gente não fizer essa mudança nesse ambiente, todo o resto fica atrasado. E outra coisa, né? Eu acho importante no caso da escola, os pais também têm essa sensibilidade, porque o que acontece muitas vezes que a exclusão parte é reforçado pelos pais. Não, eu não quero que o meu filho estude com tal fulano, ciclano. Não, como que na classe do meu filho tem uma pessoa assim, um assado, né? Quer dizer, eu me lembro de um caso, né, que nós compartilhamos, né, Cláudia, que o menino tinha perdido a mãe, né? Estava em processo de luto, ou seja, um luto grave, porque uma criança perder a mãe, tinha todo um processo complicado com o pai, com a avó, etc., de rejeição. Esse menino, obviamente, estava tendo um comportamento na escola inadequado, né? Porque ele estava pedindo ajuda, socorro, e o que fez a escola? Expulsou o menino. Né? Quer dizer, foi de uma falta de solidariedade, e porque também os pais não queriam que essa criança estudasse o quê? Quer dizer, uma falta de amor, de solidariedade, de empatia, de compreensão. Quer dizer, toda a comunidade escolar, inclusive os pais dos outros, deviam ter se mobilizado para ajudar esse menino nesse luto complicado, né? Sanando essa questão e não simplesmente excluindo o menino. A grande questão que eu sinto é do imediatismo, né, na educação. Os pais têm uma pressa que as coisas se resolvam, né, quando eles não estão no problema, né? Porque o que acontece é que no caso do luto ou de uma separação ou de um diagnóstico de qualquer dificuldade de aprendizagem ou questões cognitivas sensoriais, as coisas não são rápidas, né? Existe um olhar de fora que vai mostrar para a família que existe uma questão, tem que ter um convencimento dessa família, uma aceitação, aí vai se procurar um diagnóstico que vai confirmar. Então, quer dizer, neste período, a comunidade escolar ela tem que se mobilizar para ter tranquilidade para essa criança não ser excluída, né? Então, na casa do meu filho, nós tínhamos um menino que depois ele foi diagnosticado, acho que com esquizofrenia, e o menino tinha muita dificuldade de permanecer na sala, brigava, batia com os outros pequenos, e os pais fizeram um movimento horroroso. E eu fiz questão de participar da reunião e falei assim, olha, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz da escola estar segurando a barra até que a família entenda que tem que ser procurada ajuda. Se fosse meu filho, eu estaria feliz. Aí os pais, né? Mas por quê? Porque sempre se coloca no lugar de quem está sofrendo uma consequência de uma inadaptação, né? Então, no caso desse menino, ele ficou violento, ele tinha, sei lá, trazia temas para a escola que não eram próprios, tal. Mas assim, é a pressa de achar que vai contaminar, né? Então, assim, é um absurdo que a escola também não eduque os pais, né? Que não eduque as famílias, né? Então, porque os pais, eles estão preocupados só com os filhos, com o desempenho dos filhos deles, né? E o outro não importa, né? E assim eles estão ensinando os filhos a não se importarem com o outro, né? E depois eles vão sofrer a consequência, porque depois esses filhos não vão se importar com eles, né? Porque realmente pode acontecer, né? E aí a gente está falando de casos de deficiências, diferenças, mas as coisas, elas têm outros níveis, né? Todo mundo tem que ter a lancheira daquele personagem da Disney, todo mundo tem que usar o tênis daquela marca. Então, quer dizer, ser diferente não poderia ser um motivo de bullying. Né? Então, todo mundo se obriga a comprar o celular tal, a vestir, para que não sofra bullying. Veja, o erro é você discriminar porque é o diferente, e não o inverso. Então, a gente vê um empenho dos pais de, muitas vezes, fora da sua condição financeira, de compatibilizar para o meu filho não sofrer. Gente, veja só que visão mais equivocada. Então, também a escola e os educadores, exatamente, o igual que nunca vai ser igual. E outra coisa, isso daí também reforça o seguinte, depois a criança cresce na adolescência, ela está tão ávida em fazer parte sempre do grupo, né? Que ela vai muitas vezes ceder a coisas que não poderia, como droga, como baladas inadequadas, etc., para fazer parte do grupo. Por quê? Porque ela foi ensinada a vida inteira que o certo é se adequar. Exatamente. Ou seja, porque eu me lembro que quando eu era criança, até às vezes um pouco fortemente, até às vezes exageradamente, eu falava, eu tenho orgulho de ser diferente, né?
Quer dizer, porque a gente tem que ensinar os filhos falar que todo mundo é diferente e que todo mundo pode ser diferente, né? Ninguém precisa ser igual ao outro. E isso é uma coisa que vem da família também. Enfim, como eu acho que ficou claro para vocês, a gente sempre tem uma visão de que o bullying nunca é culpa da criança. A criança, ela sempre ela vai ter uma condição de bullying porque ela sofreu bullying ou que ela não foi educada para aceitar a diferença. Então, eu acho que a família, a sociedade reforçam essas questões. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente tem uma tendência a criminalizar as crianças, né? Como se as crianças nascessem de uma reação espontânea e não fossem frutos de uma sociedade doente. Então, é importante a gente ter essa noção no começo, meio e fim, para a gente não ser injusto mais uma vez. A criança que ela está praticando bullying, ela é tão vítima quanto a criança que está sofrendo bullying. Então, a gente tem que educar para que não haja o bullying, né? Mas também entender os porquês e se aprofundar um pouco mais nessa comunidade escolar, entender quais são os problemas que envolvem, né, esse ambiente, para a gente tratar cada coisa no seu lugar e não fazer um trabalho raso, né? Que a gente diz assim, fizemos uma campanha de bullying, passamos uns cartazes e tal, e estamos trabalhando. Não estamos trabalhando, né? Então não se engane, não estamos trabalhando. O bullying é uma coisa muito mais profunda, mais complexa, que tem que ser vista com bastante então serenidade. A gente convoca aqui vocês para refletirem sobre todas essas questões e de fato se empenharem na educação dos filhos, dos alunos, né, de todos os com quem vocês estiverem em contato, das novas gerações, inclusive entre adultos também, né? de trabalhar por uma sociedade que aceite todas as formas de existência, de maneira de ser, sem discriminação, sem violência, porque é isso que nós procuramos fazer e estamos precisando ter um mundo assim, acolhedor para todos, não é isso? É isso aí. Até mais.